agência, A conversar com o paz do gerente, Senhor e Jesus aí eles Cristo a botaram o todos. crédito parcelado Que na minha Deus conta. abençoe a Não botou o todos, dê crédito vitória, dê pessoal, eu livramento, peguei. ser com cada um que está me ouvindo agora. Mas eu não... Que o Senhor venha guardar a vocês. Então, E uma vai boa em noite a todos. Santander e pede. Santander. Vamos orar Gente, pela não palavra do Senhor. Não tem nada. Santander deu até cartão especial para E ele. Deus vai dar vitória. E vai falar poderosamente. Vamos orar. Você, antes disso, por favor, deixa seu like, toca no sininho, se inscreva no meu canal, porque Deus vai te abençoar. Leia a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes. Leia a Bíblia, para que não venha cair em esparrela em mentiras de homens fraudulentos e falsos. Né? Vamos orar. Inclina vossas cabeças. Volto a te pedir, deixa seu like, se inscreva, me ajude, se inscreva no meu canal. Espalhe esse vídeo para todos que estão precisando de ouvir a palavra. Se inscreva no meu canal, venha abençoar o meu canal, que também serás abençoado. Né? O Senhor é Deus, o Senhor vai dar vitória e livramento. Então vamos orar. E deixa seu comentário, o que você achou do vídeo, se você gostou, o que você precisa que eu coloque no vídeo. Deixa seu comentário que Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, Pai eterno, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos a cada ouvinte. Visita cada coração, visita aquele que está no carro, aquele que está na viagem, aqueles que estão entre as famílias, visita as famílias, os lares. Oh Deus, perdoa seus pecados, purifica, dá vitória, dá escape, livramento, saúde e força. Pai, em nome de Jesus, repreenda o devorador, migrador, destruidor e conceda a vitória e grande livramento. Eu te peço e eu te agradeço no poderoso nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, ó Senhor. Amém e amém. Vamos, né, ler em Apocalipse a batalha do Amargedon. Em Apocalipse. Né? Que diz, Apocalipse capítulo 16, versículo 14. Apocalipse 16, versículo 14. Que diz assim: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar e para a batalha, naquele dia do Deus Todo-Poderoso. Aí diz assim: eis que venham como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não sejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Amargedon. Né? Então, a Bíblia diz aqui, que nos últimos dias, nos últimos 3 anos e meio da tribulação, serão marcados por uma série de guerras e medidas que muitas nações do mundo se rebelaram-se contra o anticristo. Deus permitirá que 3 espíritos imundos, em Apocalipse 16, versículo 13, né? 3 espíritos imundos, né? Abre a Bíblia em Apocalipse 16, versículo 13, que diz assim, né? E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vim saírem
3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Aí diz, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar e para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venham como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Ele não diz assim, bem-aventurado aquele que vigia e guarda o sábado. Ele não diz. Ele diz, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Então, cuidado com essas mentiras, os falsos profetas, os pastores de sábado, os bodes que pregam sábado, é mentira. O selo não será sábado, o selo será Cristo, porque sábado não é o selo de Cristo. Né? Isso é mentira, isso é heresia de gente mentirosa, enganadora, né? Que proclama a mentira, né? E diz assim, olha aqui que fala, e aí diz assim, e eis que vem sem demora, eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andes nu. Você não pode andar nu espiritualmente. Se você estiver espiritualmente nu, você pode guardar sábado, domingo, segunda, você vai para o inferno de qualquer maneira. Não adianta. E sábado é mentira, é heresia da adventista, das testemunhas de Jeová, é tudo mentiroso e enganador. Não caia em esparrela. Né? Aí diz assim, e vão ao encontro, eis que venho sem demora, eis que vim como ladrão, bem-aventurado que vigia e guarda suas vestes para que não andes nu, e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Amargedon. E no 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo, está feito. Viu? Está feito. Aí será uma batalha, né? Uma batalha grande. E convoca os reis, conflito final da era acontecerá no Amargedon. A localização do Amargedon, né, que diz assim, Amargedon é o termo grego para a área da Palestina, viu? O Amargedon é o termo grego para a área da Palestina localizada ao longo do mar, da margem do sul, da planície de Esdrelon, conhecida alternativamente como Vale de Jeriel. Esse grande campo de batalha foi o cruzamento de 2 antigas rotas de comércio e de local de grandes vitórias e também de desastres para os israelitas, né? Juízes 4, entra em Juízes, capítulo 4. Juízes 4. Juízes capítulo 4, versículo 15 a 15.
versículo 15, que diz assim: e o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e todos os seus exércitos a fio de espada diante de Baraque, e Cícera desceu do carro e fugiu a pé. Viu? O Senhor derrotou. Essa derrota foi nesse local, aonde a Bíblia localiza, né? Ó, aqui, ó. Ó, foi no sul, na planície, essa derrota deles. Aí diz assim, ó, aqui, ó, Juízes, capítulo 7, Juízes 7, Juízes capítulo 7, né? Que fala da a batalha. Gideão, com 300 homens, vence os medianitas. Gideão, com 300 homens, venceu os medianitas, né? Aqui, ó, 7. Vamos ler. Então, Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia se acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que tinha o arraial dos medianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os medianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Deus, Gideão estava com muito homem, então Deus falou: é muito povo, eu não vou te livrar com esse povo, né? Por quê? Porque o Gideão ia fazer que nem Davi. Davi numerou os homens para que viesse ter glória. O meu exército, mesmo que Deus descesse e desse vitória a Davi, Davi ia se gloriar porque tinha a numeração de homens muito grande. Então Deus falou para Deus, ele pecou contra Deus, Davi. Aí Deus falou para Davi: qual dos teus pecados? Porque eu não preciso de homens para te dar vitória. Você pode perder a batalha, Davi, sem precisar. Com todo esse homem, tu pode perder a batalha. Se eu quiser que tu perca, tu vai perder. Então Deus falou para Davi: escolhe qual dos três pecados dos três castigos que você quer. Por quê? Porque ele fez um censo e numerou os homens. E errou, Deus não queria isso. Como de Gideão. Deus falou para Gideão: é muito homem. Tira isso. Né? A Bíblia diz, aqui, ó, muito homem, né? Aí disse, para que se glorie, para ele não se gloriar e dizer que foi por a força dos homens que ele venceu a batalha. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte. E muitos covardes e medrosos voltaram. Que Deus já sabia que muita gente ali só estava de fachada, mas era tudo covarde, tudo medroso. Aí a Bíblia diz, ó, que volte e vai-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Aí Deus ainda disse que era muito ainda o que ficaram os 10.000. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, fazei-nos descer as águas, e ali
tos provarei. E será que aquele que eu disser, este irá contigo. Porém, todo aquele que eu não te disser, este não irá contigo. Esse não irá. Aí fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas, olha só, com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando ao povo, levando a mão à boca, trazendo homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelho a beber as águas. Então disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei. E Deus só precisou de 300 homens, porque Deus não precisa nem de homem nenhum, mas ele, só dos 300, e ele destruiu os inimigos de Gideão. Né? E a Bíblia diz aqui, ó, né? 2 Reis 23, 29 a 30. 2 Reis 23, 2 Reis 23, 29 a 30. Aí diz assim, ó, nos seus dias subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo ele, o matou em Megido. E seus servos o levaram morto de Megido, e trouxeram a Jerusalém, e sepultaram na sua sepultura. E o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o ungiram, e o fizeram rei em lugar de seu pai. Vê, foi no mesmo local que a Bíblia diz que terá o Armagedon. É o mesmo local que houve, os reis se encontraram para a batalha. Então, a Bíblia diz aqui, ó, assim o Armagedon tornou-se sinônimo de destruição final e terrível para os judeus. Aí, viu? Aí diz assim, as guerras que acontecerão no final da tribulação ocorrerão em vários locais, mas ficarão concentradas nessa área da Palestina. O profeta Joel previu o que Deus fará. Reunirei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Joel 3, abre a sua Bíblia, Joel capítulo 3, versículo 2. Joel 3, 2.
Joel capítulo 3, versículo 2, que diz assim: E congregarei todas as nações, e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, e repartindo a minha terra. Viu? Farei descer ao vale de Josafá, né? Aí a Bíblia diz aqui, ó, fica na área da Palestina, né? Ele diz aqui, ó, Isaías indica que o Senhor trará o seu exército do sul. O exército vem do sul, de Idumeia ou Edom. Veja, Isaías 34, versículo 63. Abra sua Bíblia. Isaías 34, versículo 63. Não, não existe. Isaías 34. Isaías 34 diz assim, versículo 1, foi um erro. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai, ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todos o exército. Ele as destruiu totalmente e entregou-as à matança. E os mortos serão arremessados, e o seu corpo subirá o mau cheiro, e com o seu sangue os montes se derreterão, e todo o exército do céu se gastará, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide, e como cai o figo da figueira, porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema, para exercer o juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue, está cheia de gordura, da gordura do sangue de carneiros e de bodes, da gordura dos rins e de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Edom. Só vou ler até o 6. Então Deus, pode ver que as guerras que Deus tem falado é no mesmo local, né? Entre o Rio Eufrates, na área da Palestina, né? No mesmo local. E vai ser grande a luta, né? A Bíblia diz aqui, ó, a Bíblia fala aqui, ó, Zacarias, a Bíblia fala aqui, ó, Zacarias indica que a própria Jerusalém será o centro do conflito. Zacarias 12, versículo 2. Zacarias 12,
versículo 2 até 11, que diz assim, ó, a destruição do inimigo do povo de Deus, o arrebatamento e a purificação de Israel, o arrependimento e a purificação de Israel, peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estendeu os céus e o que funda a terra, e o que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que porém em Jerusalém como um copo, eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para ajudar quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, e todos os que carregarem com ela, certamente serão despedaçados. E ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. E naqueles dias, diz o Senhor, ferirei de espanto os cavalos e de loucura os que montam neles. E sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá dirão no seu coração, a minha força são os habitantes de Jerusalém e o Senhor dos Exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como uma brasa ardente debaixo da lenha e como um facho entre as gavelas, e à direita e à esquerda eles consumirão, e todos os povos ao redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. E o Senhor primeiramente salvará as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia, o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e os que dentre eles tropeçar. Naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus e como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito de graça e de súplica, e olharão para mim, a quem transpassaram, e os prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como quem chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad Rimon, no vale de Megido. E a terra planteará cada linhagem à parte, e a linhagem da casa de Davi à parte, e as suas mulheres à parte, e a linhagem da casa de Natã à parte, e as suas mulheres à parte, e a linhagem da casa de Levi à parte, e as suas mulheres à parte. Todas as mais linhagens, cada linhagem à parte, e as suas mulheres à parte. Viu? A Bíblia diz, né, que nesse dia Deus destruirá os inimigos de Israel. Deus defenderá. A Bíblia diz, né, ele vai defender, ele vai guerrear
E Israel, quando vê o Senhor descendo sobre os montes das oliveiras, Israel vai chorar, porque ele vai ver, ele vai olhar e vai ver aquele que eles transpassaram, e vai chorar amargamente. A Bíblia diz que ele vai ter um tempo de súplica, muito grande súplica, choro amargo, mas o Senhor vai defender, eles vão clamar e gemer, mas o Senhor, a Bíblia diz que descerá no Monte das Oliveiras, Zacarias capítulo 14, e vai destruir os inimigos de Israel. Né? Olha só, que profunda a palavra, né? Aí a Bíblia fala aqui, ó, a Bíblia fala aqui, ó, Zacarias 14:2, olha aí, abre a Bíblia em Zacarias 14:2, só o 2, versículo 2, abre a sua Bíblia. Eu vou ler do início, do 1 e 2. Eis que vem o dia do Senhor, eis que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e a metade da cidade sairá para o cativeiro. Mas o resto do povo não será expulso da cidade, e o Senhor sairá à peleja contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E a Bíblia diz assim: naquele dia, os seus pés sobre os montes das oliveiras, e que está de frente de Jerusalém, para o oriente, e os montes das oliveiras serão fendidos pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. E fugirão pelos vales dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, só até o 5. Então, olha só, vai ser uma batalha grande. Israel será esmagado, né? As mulheres, a Bíblia diz em Zacarias que as mulheres serão forçadas, né? Vai ser uma batalha grande. Israel será completamente, não é completamente, mas vai ser, Deus vai permitir ser destruído, né? Deus vai trazer as nações contra Israel, e ele vai permitir Israel clamar, suplicar com súplica e gemido, né, a ele. Aí ele vem, só que a igreja não vai estar, a igreja já vai estar com Cristo na glória, nas bodas do Cordeiro, e ele descerá, a Bíblia fala em Apocalipse que o Senhor descerá para guerrear, e a igreja vai guerrear também junto, a igreja vai descer junto com Cristo para guerrear e defender Israel. Está na Bíblia, é Bíblia, não é conversa fiada, não é hipótese e nem profecia de quem decidiu interpretar, não é mentira, é a Bíblia, né? Eu não invento moda de profecias que não está na Bíblia. Está na Bíblia, é Apocalipse, né? Que Israel será cercado e o Senhor vai descer e vai destruir os inimigos de Israel. Israel vai suplicar. Está aqui, ó. Olha, gemido, ó, aqui, ó. E as guerras que acontecerão no final da tribulação ocorrerá em vários locais, mas ficarão concentradas na área da Palestina. E o profeta Joel previu o que fará: a reunião de todas as nações, e farei descer o vale de Josafá.
A Bíblia diz aqui, ó, que Israel suplicará o socorro de Deus. Suplicará. Então, amado, saiba uma coisa, busque a face de Deus, porque se tu não buscar a face de Deus, você pode ser o homem mais santo. Se tu não buscar Deus, não suplicar, você vai para o inferno. É a Bíblia. Essa conversa fiada é mentira, não é um cai em esparrela. Busque a Deus. Essa profecia também que o inferno não existe, que o inferno, o lago de fogo vai ser apagado, a alma será destruída e não vai sofrer mais. Isso é mentira. É gente que não sabe que pode ir para o inferno, encontrar com o diabo no lago de fogo e quer botar na mente, cauterizar a mentira da heresia. Cuidado, porque o lago de fogo não vai apagar. A Bíblia diz que o próprio Jesus falou mais do inferno e do lago de fogo do que do céu, porque sabe que muita gente vai descer ali e vai gemer. A Bíblia diz aonde o bicho não morre, né? Então, busque a Deus, não fica igual um dormente, como o apóstolo Paulo falou, desperta tu que dormes. Por quê? Porque o povo só queria viver uma vida medíocre, né? E Deus não ia passar a mão em gente que não busca Ele. Como não vai? Então busca Deus. Aí diz aqui, ó, a extensão da área que essas profecias relatam inclui toda a terra de Israel e corresponde à área que Apocalipse registra. Bota aí, Zacarias 14, versículo 20. 14, 20, que diz assim: naquele dia se gravará sobre as campanhas dos cavalos. Olha, naquele dia, olha aí em versículo 20, de Zacarias capítulo 14. Naquele dia se gravará sobre as campanhas dos cavalos. Naquele dia vai se gravar. Será que vai se gravar aqui o dia do sábado? A Bíblia diz que as campanhas dos cavalos será escrito aqui: santidade ao Senhor. Será que Deus vai vir e vai botar naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos, santidade ao Senhor. Naquele dia não vai se gravar sábado, porque Deus, Ele é o dono de tudo. Ele fez como Ele quer. O que salva é Cristo. Se você não tiver Cristo, você pode guardar o sábado, domingo, tu vai para o inferno. Não adianta. Com Deus não tem esparrela, não tem conversa fiada. Com Deus não tem invenção de moda. Está escrito, está na Bíblia. Eu só boto o que está na Bíblia. Passou disso, é do maligno. É o que está. Livros, essa conversa fiada de Ellen White é uma profecia mentirosa, enganadora. As profetas do diabo que estão aí, tudo esses mentirosos, porque ela já morreu e está dormindo e talvez não esteja com Cristo, porque quando se fala de uma coisa que não está na Bíblia, pode estar com capeta, porque verdadeiramente Cristo não bota gente que inventa moda no céu. Inventação de moda não bota. Essa conversa fiada de o sábado ser mais do que Cristo, essa é heresia e é blasfêmia. Não? Está escrito, não vai nessa.
Se você é adventista, sai dessa seita, porque isso é do diabo. Me mostra na Bíblia o que está. Aí depois você bate comigo de frente. Porque eu conheço a Bíblia. E já bati muito de frente com os adventistas mentirosos, que guardam o sábado, quer botar sábado a mais do que Cristo. Muitos dizem que o sábado, que se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Mentira, você vai guardar o sábado se não aceitar Cristo. Se você não guarda, se você vai para o inferno se você não aceitar Cristo. Não aceita Cristo não e começa a guardar o sábado, mas não aceita Jesus não, para você ver aonde vai parar. O sábado não vai te salvar da ira devidoura. Sai dessa. Não confia nos falsos profetas que tem nessa terra. Entendeu? A Bíblia está escrito, é o que está na Bíblia. Não tem conversa fiada e esparrela. A Bíblia diz aqui, ó, viu? Olha aqui, ó. Naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos, santidade ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Olha só. Isso é honra, isso é glória. Ele merece toda a honra, toda a glória. Aí, aqui diz, ó, os exércitos do Amargedon. A época da tribulação, o anticristo comandará o apoio da maioria das nações do Ocidente, incluindo a nação de Israel. Daniel capítulo 9, versículo 27, abre a sua Bíblia. Daniel 9, 27. Que diz assim, Daniel capítulo 9, versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, ele vai unir as nações. Só que aqui diz, ó, Daniel 11, 45, abre a sua Bíblia. 11, 45, que diz assim, e armará as tendas do seu palácio sobre o mar, grande e o Monte Santo, e glorioso, mas virá ao seu fim, e não haverá quem o socorra. O anticristo vai armar, né? Ele vai armar as tendas do seu palácio sobre o mar, grande e o Monte Santo, e glorioso, mas virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. O fim do anticristo virá e não vai haver quem socorra ele, né? Não vai haver quem o socorra. Essas nações serão guiadas pelo seu círculo de 10 nações europeias e mediterrâneas, uma federação do norte, enfraquecida, constituída pela Rússia, os seus aliados, e o rei do sul, mais provavelmente o Egito e os seus aliados, se rebelarão contra o anticristo, porém, por fim, serão subjugados e conquistados ou aniquilados, né? Daniel capítulo 11, versículo
40, diz aqui, ó, Daniel capítulo 11, versículo 40. E no fim dos tempos, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acontecerá com carros e com cavalos, e com muitos navios, e entrará nas terras e as imundará e passará. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos estes: Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Viu? Olha só, hein? Palavra, é Bíblia, hein? Zacarias 12, 4. Abre a sua Bíblia. Zacarias capítulo 12, versículo 4. 12, 4. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos e de loucura os que montam nele. E sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá dirão ao seu coração: a minha força são os habitantes de Jerusalém, e o exército, e o Senhor dos exércitos, o seu Deus. Viu? Ele ferirá, né? Olha só, poderosa palavra, né? O anticristo, a Bíblia diz aqui, ó, o anticristo consolidará sua posição militar ao conquistar e ocupar a Líbia e a Etiópia. Desse modo, controlando todo o Oriente Médio e o norte da África, e concentrará as suas forças militares em Israel por causa de suas estratégicas localização militar e econômica, né? Ele vai concentrar o anticristo. Em Daniel 11, 41, diz aqui, né? Daniel 11, 41, é Bíblia, né? 41 diz aqui, ó, e entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos estes: Edom, Moabe e a primícia dos filhos de Amon. Aí diz aqui, ó, tá aqui, ó, Zacarias 12, 4, o anticristo, a Bíblia fala que o anticristo consolidará a posição militar e conquistará a Líbia e a Etiópia, desse modo controlando todo o Oriente Médio e o norte da África, e acontecerá suas forças militares. Ali entra agora aqui, ó, bota aí o 42, Daniel 11, 41, 42 e 45, vai até o 45, que diz, né? E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos estes: Moabe, Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. E estenderá a sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas desejáveis do Egito. E
os lábios, os líbios e os etíopes seguirão, mas os rumores do Oriente e do Norte espantarão e sairão com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E as armas da tenda do seu palácio entre o mar, e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas virá o seu fim, e não haverá quem os socorra. Né? Vai vir um fim do anticristo e não haverá quem o socorra. Apocalipse capítulo 13, entra na Bíblia, Apocalipse 13, 7, entra, abre a sua Bíblia. Apocalipse 13, 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Viu? Só até aqui. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e deu-se-lhe poder. Né? Ele vai vencer. Só que o Senhor vai derrubar o anticristo e destruir aqueles que estiver com ele. Aí a Bíblia fala aqui que o Senhor vai pelejar por Israel e vai dar umas bênçãos e vitória a Israel. Israel vai clamar. Israel, muitos vão morrer nessa batalha, mas quando clamarem ao Senhor, que a Bíblia diz que será um clamor tremendo, eles vão ser socorridos, porque o Senhor descerá. O próprio Senhor descerá. E irá defender essa nação e aqueles que estão com ele. Então, que Deus abençoe a todos. Vamos orar para o término. Que Deus abençoe, guarde, medite, dê o seu like, se inscreva no meu canal e nos abençoe com sua presença e deixe seu comentário e que o Senhor vai te dar vitória em nome de Jesus. Feche seus olhos. Que Pai, em nome de Jesus, abençoa cada vida, salva, liberta, transforma, repreende a fúria do inimigo contra cada vida, venha resgatar cada um, aquele que te aceitar como o único e suficiente Salvador, perdoa seus pecados, lava com teu sangue e abençoa e dá vitória em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, seja com todos que estão ouvindo esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e uma boa noite.